Olá, tudo bem? Hoje vamos tratar de um assunto interessante sobre direito penal, onde fala sobre a escusa absolutória. É um tema interessante porque é o seguinte, o tipo penal, ou seja, o direito penal integram vários crimes, né? Ou preleciona, ou aduz, né? Ou prescreve, ou traz em seu bojo várias espécies de infração penal, certo? Uma coisa que eu quero, uma dica que eu quero dar para você é o seguinte: existe tipo penal, né, que traz o crime, né? Tem um crime em si, existe crime na verdade, porém a sua pena, a pena do crime, ela não nasce, né? Existe crime que já vem com uma pena, já nasce com uma pena, mas existe crimes que existe, mas a pena não nasce. E existe outros, né, que a pena já existe, mas porém o Estado perde, ao longo do tempo o Estado perde o direito de punir ou abrir mão da punição. Você vai entender aqui uma coisa, é muito interessante esse tema. Então, de acordo com o artigo 181 do Código Penal, que trata da questão da subtração, por exemplo, de um filho subtrair, né, um bem de seu pai sem violência ou grave ameaça, ele não será punido, certo? É crime, né? É, na verdade, um crime, subtração, ou seja, um furto, né? Então, o furto é crime, mas se for o autor da subtração for o filho da vítima, o filho não será punido pela escusa absolutória, segundo o artigo 181 do Código Penal. Uma outra referência que temos no que diz respeito à escusa absolutória é lá no artigo 348, parágrafo 2º, onde fala do favorecimento pessoal. Ou seja, por exemplo, um cara subtrai, né? É um criminoso, ele subtrai ou rouba um determinado bem, né? E eu escondo ele na minha casa. Eu estou cometendo um crime de favorecimento pessoal. Agora, se esse criminoso for o meu parente, eu não cometo crime, né? Ou seja, eu não serei punido, né, pelo crime de favorecimento pessoal, porque eu sou parente do criminoso. Então, é outra referência em relação à questão da escusa absolutória. Então, portanto, como você percebe, o crime de fato existe, né? Subtração é crime, está lá no artigo 155 se for furto e 157 se for roubo, entendeu? Mas se eu fizer, ou seja, a pessoa fizer isso sendo parente, filho da vítima, sem subtraiu, sem violência, grave ameaça, ele não será punido pela escusa absolutória. Assim também acontece com o artigo 348, parágrafo 2º, em relação ao abrigo do criminoso, caso for parente, certo? Não será punido também. Beleza?